os senhores deputados do Algarve estão particularmente atentos a esta questão do Douro, que não deixa de ser importante, significativo. Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos em audição a CIM Douro, a Comunidade Intermunicipal do Douro. Quero cumprimentar o Sr. Presidente Francisco Lopes, que é Presidente do município de Lamego, e o Sr. Presidente Nuno Gonçalves, que preside ao município da Régua. Estão também connosco o Sr. Adjunto do Presidente da Câmara Municipal da Régua, Luís Queiroz, e o Secretário Executivo da CIM Douro, João Rodrigues. Cumprimento-os a todos, em nome da Comissão. Só dar-vos uma pequena nota sobre as regras como estão a funcionar estas audições. Eu vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poder fazer uma intervenção. Fala com um período de 5 minutos. Percorrido depois todo o conjunto dos grupos parlamentares, eu dou a palavra aos nossos convidados da CIM Douro para poderem intervir num tempo de 15, 20 minutos, para poderem responder às questões eventualmente que vos forem colocadas. Uma vez mais, muito obrigado por estarem presentes. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Pedro Pimentel, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a CIM Douro, o Presidente da CIM Douro e o Presidente da Câmara de Lamego, também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, o Luís Queiroz, assessor da Câmara da Régua, e o João Rodrigues, secretário da CIM Douro. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença nesta comissão, já que iniciou-se hoje, a pedido do grupo parlamentar do PSD e do CDS, e aprovado aqui na comissão, o convite para estar presente nestas audições, na discussão na especialidade de várias entidades, entre elas, que nós achamos importante, até porque representa os municípios da região de Marcada de Douro, dos 4 distritos, a própria Comunidade Intermunicipal do Douro. E estamos aqui a discutir, sobretudo, queríamos ouvir-vos sobre o assunto que está em cima da mesa, que é relativamente à proposta número 234/12, que diz respeito à alteração estatutária, do regime estatutário da Casa de Douro. Nós, como sabem, este processo é um processo de há décadas, há mais de 20 anos. Este processo foi conduzido por este Governo no início através de um conjunto, através de uma deliberação do Conselho de Ministros, através de um conjunto de vários ministérios, do Ministério da Agricultura e Mar, do Ministério das Finanças, do Ministério da Segurança Social e da presença do Conselho de Ministros, ou seja, isto viu-se aqui uma vertente para discutir este assunto da Casa de Douro em várias componentes, porque ele não é só em si na parte institucional, mas também dos seus trabalhadores e de outras componentes, também no interprofissional e sobretudo também da questão da dação e da resolução das dívidas da Casa de Douro. Nós o que gostaríamos de saber era o que é que pensa, e passaria já algumas perguntas, o que é que pensa a Comunidade Intermunicipal do Douro sobre esta questão da Casa de Douro passar ao Estatuto de Associação Pública e de caráter voluntário de inscrição, que isto é um dos assuntos primordiais, inscrição sim, passão da associação pública a privada, isso mesmo, muito obrigado, e a passagem ou inscrição voluntária dos seus associados. O que é que a CIM Douro tem a dizer sobre esta questão? Achamos, de facto, como eu disse há bocadinho, este é um processo de décadas. A Casa de Douro não está financeiramente bem há muitos anos. Achamos que era importante que de uma vez por todas pudesse resolver esta questão da Casa de Douro e sobretudo a sua situação financeira. Sabemos que houve uma avaliação dos vinhos pedida pelo Instituto dos Vinhos de Douro e Porto, uma avaliação dos vinhos feitos por uma entidade independente e idónea
e com um reconhecido mérito na região e no país, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esses vinhos foram avaliados no total de 107 milhões de euros. Gostaríamos também de saber a opinião, se a Cimedouro tem conhecimento deste estudo e o que tem a dizer sobre esta questão. Nós defendemos que a Casa de Douro deve continuar como uma instituição, sobretudo de agricultores, e vocacionada e focada no apoio aos viticultores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, mas sobretudo que tenha esta componente de apoio a todos os viticultores e à viticultura douriense. Achamos também, dentro daquele documento que nos foi enviado pela Cimedouro, que é uma preocupação também dos autarcas, há aqui uma preocupação também por parte do grupo parlamentar do PSD, na representação dos órgãos interprofissionais da região demarcada. Achamos que de facto tem que haver aqui uma representação com peso e digna por parte da produção, e que a Casa de Douro continue a ter, se não até reforçar, a sua representatividade no interprofissional. Até porque nós tivemos ainda há um bocadinho aqui a Associação de Empresas de Vinho do Porto, em representação no interprofissional dos exportadores, em que diziam que era importante que houvesse uma Casa de Douro que pudesse representar os viticultores e uma Casa de Douro que pudesse estar ao lado da lavoura, porque durante estes últimos anos tem sido também uma entidade com quem a própria Associação de Empresas e o próprio Instituto e o próprio interprofissional se têm debatido. Nós também sabemos, e foi apresentado aqui na altura pelo ex-presidente da Cimedouro, e que estava aqui também o Sr. Presidente da Câmara da Régua, na altura um estudo sobre as aguardentes. Foi-nos dito também, ainda há pouco, pela Associação de Empresas de Vinho do Porto, que não concorda de todo com esta questão das aguardentes. Foi-lhes posto mesmo a questão de que se as empresas estavam diretamente ligadas ao negócio das aguardentes, e os próprios nos disseram que não. Queríamos também saber aqui o que é que a Cimedouro nos tem a dizer sobre esta questão das aguardentes, já que é um assunto que não é a própria Casa de Douro, quando da sua vinda cá, também não estava muito defensora desta questão desta proposta da Cimedouro sobre as aguardentes. Mas o que eu gostaria, para terminar, Sr. Presidente, é que de facto realçar aqui que o Grupo Parlamentar do PSD acha que esta nova Casa de Douro, ou a Casa de Douro que vier a ser deliberada com esta proposta de lei, seja uma instituição sobretudo focada no apoio aos viticultores e que tenha de facto uma representação digna e conforme aquilo que é da Casa de Douro e dos seus lavradores no interprofissional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimentel. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui com amigos, com pessoas que se calhar estávamos melhor numa conversa à beira-douro, com um cálice de vinho fino na mão, mas não é possível. Estamos aqui com o calor de Lisboa. De qualquer maneira, é sempre agradável estar com caras conhecidas, com pessoas que muito prezo há muitos anos e que muito têm dado à região do Douro. Nas vossas pessoas, cumprimento todos aqueles que na Cimedouro se têm envolvido neste problema, e têm sido todos, portanto, toda a Cimedouro. E as posições, as perguntas, eu vou se calhar perder um bocadinho de tempo nesta conversa, porque as perguntas são todas aquelas, as vossas respostas não dependem das nossas perguntas. A Cimedouro foi proativa, não esteve à espera propriamente de responder a questões de ninguém, ela própria diagnosticou as situações, e neste momento aquilo que nós queremos é fazer uma coisa que não foi feita até agora, ou que não foi feita antes de serem apresentadas pretensas soluções para a região do Douro, que é serem ouvidos. Portanto, aquilo que nós queremos é ouvir-vos principalmente. As perguntas são mais ou menos indiferentes, porque as vossas respostas nós podemos de qualquer maneira até antecipá-las. E porquê? Porque as posições da Cimedouro são posições muito conhecidas, são posições muito claras, que fazem claramente o diagnóstico daquilo que existe e apontam soluções. Aceitem-se ou não se aceitem, apontam soluções, apontam propostas concretas.
Depois, a Cimedouro foi capaz de mobilizar toda uma região, porque são os representantes políticos daquela região, e tiveram cuidado, inclusivamente, de a outra representação política, que é também a representação política através de deputados, tiveram o cuidado de nos chamar a poder participar nesse processo, pelo menos numa reunião que tivemos e em todos os contactos anteriores e posteriores que tivemos. Portanto, nesse sentido, dizer que a Cimedouro cumpriu o seu papel, que foi o papel de mobilizar a região perante um problema que considera que é problema e um problema para o qual considera que pode participar em termos de solução. Depois, mais do que isto tudo, conseguir o consenso que se conseguiu. Neste momento nós temos a região do Douro a falar naquilo que interessa e que está pelo lado de quem quer resolver este problema, temos a região a falar a uma só voz, o que é muito importante. Possamos nós colocar novamente a produção, os pequenos e médios viticultores, também a falar a uma só voz dentro da problemática que envolve a região do Douro. Portanto, nesse sentido, dizer que eu podia evitar perguntas. De qualquer maneira, vou colocá-las, ainda que elas sejam académicas ou retóricas, porque elas vão levar às respostas que entenderem dar. Primeiro, eu já sei as respostas às perguntas, vou colocá-las. Foram ouvidos neste processo quando, não conta, esta última reunião em que se foi lá tentar dizer que o prego no caixão não era um pouco mais dourado do que aquilo que estavam a contar, essa não conta. Em relação às outras, se foram ouvidos, quando foram ouvidos, com base em que documentos foram ouvidos no meio desta problemática da região, sabendo, como todos nós sabemos, que foram constituídos grupos de trabalho de entre funcionários dos próprios institutos públicos, mas foram criados grupos de trabalho que, pelos vistos, terão feito uma vez mais o diagnóstico da situação, terão apresentado propostas, terão equacionado soluções. O que se pergunta é, vocês conheceram-nas, o grupo de trabalho falaram convosco, vocês conseguiram chegar à voz com eles, e mais, foram conhecedores de algumas conclusões que estes grupos de trabalho tenham apresentado? Essa era a primeira questão do envolvimento que foram tidos em termos de audição. Depois, o problema que a mim pessoalmente me parece essencial, ao Partido Socialista parece essencial e pelos vistos à Cimedouro também, que é a questão, o que é que tem a dizer com esta questão da mistura entre problemas que podiam ter uma solução, que não têm que estar misturados e que se calhar impedem que a solução, por exemplo, do problema das dívidas seja mais complicado quando se traz conjuntamente com outro problema que é inaceitável do ponto de vista que temos defendido, que é a situação institucional e estatutária da Casa do Douro. Misturar isto, o que é que tem a dizer sobre essa situação? Depois, na sequência disto, o que é que tem a dizer também, por exemplo, com a transferência que, ao fim e ao cabo, a transferência patrimonial que está prevista, passar de uma associação de natureza de direito público, dependente do Estado, e que de repente passa para uma associação privada e que leva atrás de si o património que a Casa do Douro tinha. Ainda tenho um bocadinho. A questão da avaliação, também foram destinatários da avaliação que foi feita pela UTAD, não está em causa ter sido a UTAD a fazê-la, ainda bem que foi a UTAD, é a nossa universidade, é a universidade que nós todos temos que defender. O problema que se coloca é se alguém com aquelas perspectivas e com aqueles critérios estaria preparada para fazer uma avaliação séria, não digo séria no sentido da seriedade das pessoas, não tem nada a ver com isto, mas algo que realmente convencesse toda a gente, todas as partes que estão envolvidas. Quando nós sabemos que, e ficamos muito mais a saber esta manhã, que o problema foi tratado como um problema económico, em que houve projeções de natureza económica, que eu não sei como é que foram feitas, porque não as conheço. O que sei é que não houve o envolvimento de técnicos dentro de um objeto que é absolutamente específico, que é o problema dos vinhos finos velhos do Douro, que teriam que ter, com certeza, outros critérios de avaliação que não apenas de natureza económica ou economicista. Depois, a questão que tem levantado até agora e que é importante que dela falemos, a questão da colocação faseada, como é que vocês veem este problema da colocação dos vinhos? Por último, Sr. Presidente, já me está a fazer sinal, a questão isto tem a ver com uma iniciativa do PCP, que não queremos deixar de dizer que também está em discussão nesta audição, que tem a ver com a questão da contratualização plurianual da produção e do comércio, em função da estabilização dos volumes de vendas, dos volumes de vinho a produzir e por aí fora, tendo em conta o contrato de vindimas e outros instrumentos que era possível utilizar. As perguntas são muitas, como eu digo, vocês vão dar mais respostas com certeza do que estas perguntas foram feitas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao CDS-PP, ao Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Não, o Sr. Deputado Abel Batista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial à CIM do Douro. Em particular, uma declaração de interesses. Sou funcionário da Câmara Municipal de Lamego, do Sr. Presidente aqui presente, a quem aproveito para saudar, mas isso não me impede de ter que fazer aqui algumas questões e também tentar clarificar algumas das posições também da CIM Douro. A primeira delas prende-se com desde logo uma afirmação que é feita no documento que nos fizeram chegar. A CIM Douro diz que, a pretexto de se resolver o caráter financeiro da Casa do Douro, cuja origem é demais conhecida e que resultou fundamentalmente do exercício de competências delegadas pelo Estado. Ora, eu gostaria que a CIM pudesse clarificar um bocadinho mais estas competências delegadas pelo Estado que determinaram a situação de grave problema financeiro que a Casa do Douro conhece. Depois, eu creio, a CIM Douro sabe qual era a situação da Casa do Douro no momento atual, cerca de 160 milhões de dívidas, a situação do pessoal, a situação de que dos cerca de 25 mil vitivinicultores da região, apenas cerca de 15% pagariam cotas, apesar da inscrição obrigatória, da situação das penhoras existentes. Ora, há aqui uma questão que não é de todo de esquecermos e que eu acho que como é que ela se resolvia se não fosse esta proposta apresentada agora pelo Governo. O Governo propõe agora apresentar esta questão no sentido de, ficando com o vinho numa fase, num processo faseado, vir a colocá-lo no mercado. Ora, na situação atual, existem várias penhoras sobre o património da Casa do Douro, incluindo o vinho, e algumas das entidades titulares das penhoras estavam dispostas a executá-las. Ao executá-las, poderiam livremente pôr o vinho no mercado. Ora, como é que se resolvia estas consequências imprevisíveis para a região da colocação de vinhos afetos à dívida da Casa do Douro, que é prevista na vossa proposta, ou no vosso texto? Como é que se resolvia isto? Aí sim criávamos um grave problema, porque se eu adquiro um vinho em leilão na Casa do Douro, da Casa do Douro na sua execução, ponho no mercado quando quiser e como quiser, nada me impede. Não estou ligado ao interprofissional e, portanto, não é uma negociação ali que se passou no interprofissional. Colocaria aí sim um grave problema para a região. Mas também poderíamos ter feito aqui uma questão que era requerer a insolvência da própria Casa do Douro. E isso não resultaria em rigorosamente nada, a não ser também tudo o resto das consequências nefastas. Esta solução que permite resolver o problema da dívida e estruturar a Casa do Douro, na minha opinião, é uma solução ajustada, e eu gostaria que também comentassem isto, porque é afirmado também que o Estado é o principal, muito na vossa posição, é o principal responsável pela situação em que se chegou. Ora, na proposta que o Estado apresenta e no próprio projeto de decreto-lei que apresenta, dá aqui algumas soluções para tentar resolver o problema. Pois se uma situação da forma como está, e esta situação não se arrasta há 2 anos, nem há 3, nem há 4, nem há 10, vem desde pelo menos 1984, 85. Portanto, tem 30 anos. Se em 30 anos não foi possível fazer a reformulação por dentro, de uma forma calma até, de uma situação que se vinha arrastando e que era de todo inviável, dada a situação em que nos encontramos, porque esta coisa de ser regulador de mercado, nós não podemos ter uma coisa favorável numa medida de livre circulação de mercadorias, de livre circulação de preços, e depois termos o seu contrário noutras circunstâncias. Portanto, isso não é possível. Portanto, a legislação comunitária não o permite. Este estatuto corporativo da Casa do Douro morreu em 1984 e não soube dar a volta, não soube reestruturar-se. E, portanto, neste momento, o que se está a tentar fazer, e está um pouco também no apelo à sociedade douriense, no sentido de haver aqui uma solução abrangente para isto. Uma associação de caráter de associativismo livre, reconhecido logo, dando-lhe logo o reconhecimento de pessoa coletiva de utilidade pública, que é previsto, dando-lhe uma boa parte de património.
portanto, no sentido de criar aqui e credibilizar-se junto dos vitivinicultores do Douro para poder dar e prestar um apoio efetivo, como prestam várias associações e organizações de produtores ao longo do país e que eu acho que é absolutamente necessária na região. Reparem, acabaram de sair daqui as associações das empresas de vinho do Porto, que têm uma organização muito boa. Eles não têm culpa do outro lado não ter uma organização compatível para poder discutir com a produção. É necessário criá-la. Esta falhou. Não é possível. Eu não vejo solução para esta forma como ela estava. Eu acho que a solução, esta que o Governo apresenta, pode não ser a ideal. Seguramente é melhor que a que está. Seguramente é melhor que a que está. Reformular esta por dentro, eu confesso que não vejo grande viabilidade. E, portanto, gostaria também que se pronunciassem um bocadinho sobre isto. Só para concluir, Sr. Presidente, a questão que eu acho que valia a pena que a comunidade do Douro nos dissesse, hoje, uma das propostas que apresentam nas vossas diversas recomendações é a regularização dos salários em dívida dos trabalhadores e a sua solução. Obviamente que se não for através da venda ou da entrega de produtos da Casa do Douro, nomeadamente do vinho, sendo que o que se quer salvaguardar aqui também é muito do património imobiliário da Casa do Douro, como é que isso se consegue fazer? E uma última questão. A salvaguarda dos vinhos históricos do Douro, os vinhos só têm valor se tiverem possibilidade de serem transacionados no mercado. Se guardarmos o vinho apenas como um fim museológico do Douro, perde muito do seu valor, ou perde provavelmente todo o seu valor. E, portanto, este caráter de património da região, o vinho do Porto é património da região, seja consumido, vendido ou levado para qualquer parte do mundo. É o património de uma região, um património também imaterial que é esta marca do Douro, e que nós, se ele circular o mais possível pelo mundo, é património do Douro que está a circular pelo mundo, e, portanto, acho que esta salvaguarda do estoque destes vinhos não resolveria também rigorosamente nada, na minha opinião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Comunidade Intermunicipal do Douro, os senhores Presidentes e toda a comitiva. Começar por dizer que nós conhecemos aquilo que têm sido as tomadas de posição da Comunidade Intermunicipal sobre este problema e que nos revemos grandemente naquilo que são as propostas que apontam, como na caracterização do problema e do diagnóstico que fazem relativamente ao problema. Infelizmente, a aceitação desta proposta do Governo tem sido muito fraca na região. Há um conjunto de entidades, para além da Comunidade Intermunicipal, conjunto de entidades que têm recusado esta proposta, incluindo a Casa do Douro. E isto, por si só, também devia fazer refletir o Governo sobre o avançar com uma proposta que é tão mal querida na região, e, aliás, faz até mais que isso, que acho que devia pensar que é uma proposta em que entidades tão diversas, como com as entidades que referi, até partidos políticos como o PCP, partilhem aqui um conjunto de perspectivas e de visões relativamente àquele problema. Eu até hoje não conhecia nenhuma entidade que estivesse do lado da proposta do Governo e que a defendesse. Infelizmente, ou felizmente, não sei, como forma de clarificação, isto hoje foi resolvido. Ouvimos aqui a primeira entidade, a entidade representativa dos exportadores, que pela primeira vez alguém veio aqui dizer que sim, senhora, que concordava e que se revia na proposta do Governo. É a primeira, foi aqui hoje. Gostava de perguntar relativamente àquele processo que também conhecemos, àquele documento, à proposta de trabalho que a Comunidade Intermunicipal fez da reorganização da região de Mercado do Douro. Sabemos que foi feita a solicitação do Governo, o Sr. Secretário de Estado, Daniel Campelo, terá pedido à Comunidade Intermunicipal que fizesse. Aliás, este foi outro das novelas, numa altura foi
foi isto, depois noutra altura foi, afinal não era isto, era o senhor Ministro das Finanças é que tinha o problema, quando quisemos chamar o Ministro das Finanças, a maioria recusou a vinda do Ministro das Finanças, depois afinal foi a representação à região das antigas propostas do PS, que a região também não conhecia, que pelo menos a Casa do Douro não diz que lhe tivessem sido representadas, e por isso há aqui uma espécie de uma novela relativamente a isto, mas eu o que gostava de perguntar é relativamente a este documento da reorganização, se o Governo depois dê alguma resposta à CIM relativamente a este Governo. Pede-vos um trabalho para ser feito, fazem um trabalho em que até com um conjunto de individualidades sobre a matéria, que nós quisemos aqui ouvir, mas que a maioria recusou, e depois gostava de saber é que a resposta que tiveram relativamente a este empenho que tiveram na resolução do problema, se o Governo vos disse alguma coisa ou ignorou completamente aquilo que foi dito. Depois referir que o PCP tem também três projetos associados a isto, que julgo que conhecerão, que eles terão chegado. Um que tem a ver com a salvaguarda da Casa do Douro, porque entendemos que é fundamental uma instituição de representação dos viticultores. Depois a questão das aguardentes e a utilização de aguardentes vínicas e preferencialmente do Douro. A CIM tem desenvolvimento sobre esta matéria, aliás nós também colocamos aquilo que é o vosso trabalho no nosso projeto. Ouvimos agora também aqui há bocadinho que utilizar aguardentes do Douro tornaria os vinhos do generosos a custos que não fariam sentido e não permitia a sua concorrência com outras regiões. Se quisessem também dizer alguma coisa sobre isso, poderia ser importante. E temos outro projeto também sobre os contratos de vindima e definição dos preços. É que aquilo com que somos confrontados ainda, eu ontem estive na Régua, tive a oportunidade de estar com o Sr. Presidente, e havia uma pessoa que me dizia, há aqui até uma destas casas exportadoras paga 75 euros a pipa do vinho para não ser beneficiado. Isto dá 14 cêntimos por litro. Como é que isto é compatível com rentabilidade e depois, sem os pequenos agricultores, sem os pequenos produtores, sem os pequenos e médios produtores, sem aqueles produtores que construíram o Douro, a região é a mesma? Porque com 14 cêntimos e sabemos aquilo que são os níveis de rentabilidade, de produtividade daquelas vinhas. Depois gostava de perguntar, senhores presidentes, se não lamentam o facto de o Governo estar sempre tão disponível para salvar umas empresas, nomeadamente relativamente à má gestão, e as mais comuns, as mais conhecidas, são os bancos, que vai salvando por erros claros de gestão. E depois uma entidade, porque diz que são fundamentais para a economia do país, e uma entidade que é fundamental para a região, para manter aqueles equilíbrios que são muito débeis, que depois não há aqui disponibilidade, e para salvar aquilo tudo, afinal, a Casa do Douro tem que se ver livre do seu património, tem que entregar o seu património ao Estado. Já agora dívidas e muitas daquelas dificuldades são causadas por ações de Governo, como os senhores também colocam nos vossos documentos, e depois para salvar aquela entidade, pronto, há aqui esta pouca disponibilidade, e já agora gostava de perguntar se na vossa perspectiva, se esta coisa de sanear financeiramente tem que ter uma relação intrínseca com a extinção da Casa do Douro e com desconfigurar completamente aquilo que é esta instituição. Para ir terminando, entendo que há também depois aqui um discurso, ainda agora o ouvimos, que é este discurso que a Casa do Douro não teve condições para se reorganizar. Nós, da parte do PCP, estamos nisto muito confortáveis, porque as direções da Casa do Douro nem se identificam, ninguém que esteve nas direções da Casa do Douro tem identificação partidária connosco. Mas é este colocar em cima das direções da Casa do Douro, quando há uma relação clara com esta fragilização que lhe vai ser feita a partir do Governo. Há 30 anos que se anda a fragilizar, e eu julgo que os senhores presidentes han de confirmar isto, eu julgo que há uma relação clara entre aquilo, à medida que a Casa do Douro foi ficando mais frágil, os problemas do Douro foram-se intensificando. E o vosso diagnóstico é muito claro relativamente à perda de população, ao facto de ser uma das regiões mais pobres da Europa, e a mais pobre do país, e vou terminando, Sr. Presidente, a questão dos valores pagos,
pago, um conjunto de indicadores que claramente nos indicam que aquela região está em perda e parece-me que há aqui uma relação entre a fragilização e a perda. Para terminar, e porque já não tenho mais tempo, relativamente ao benefício, há algumas, soa-se às vezes que poderia estar em causa o fim do benefício, até há quem o defenda. O fim do benefício, também é importante uma palavra sobre isto e sobre a importância que o benefício representa para a rentabilidade das explorações, e relativamente aos trabalhadores da Casa do Douro, se não entendem que o Governo não apresenta, a única solução é o despedir e a extinção dos postos de trabalho, se ainda por cima alguns têm sido muito maltratados com os salários que têm atrasos, se entendem que isto tem alguma ponta de legitimidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Cimedouro, na pessoa dos seus presidentes, de outros representantes da comunidade intermunicipal. O Bloco de Esquerda entende a dificuldade que a comunidade intermunicipal do Douro tem em lidar com as propostas de lei do Governo, porque elas configuram, no seu âmbito próprio, algumas ameaças sérias. Uma delas é, obviamente, a da perda de rendimento que fica na região. Pode haver aqui, por variados fatores, um salto de qualidade nessa queda que tem vindo a acontecer de há uns anos a esta parte. Isso significa empobrecimento da região. O fator que neste momento é o veículo disso é a ameaça de pulverização da representação dos produtores, e portanto essa pulverização obviamente fragiliza completamente na balança da economia regional aquilo que é o rendimento disponível que pode radicar na região e aquele que é extraído da região. Portanto, percebe-se essa dificuldade que os representantes legítimos da população ao nível das autarquias estão a sentir. E há um segundo problema que me parece emergir aqui, que é o da possibilidade de um vasto património sediado em vários lugares da comunidade intermunicipal, em vários concelhos, de repente e sem qualquer intervenção autárquica específica ou outra, e que são importantes do ponto de vista da coesão territorial, ou pelo menos do movimento da região, do ponto de vista económico, de repente estão adstritos a qualquer entidade estranha à região, sem se saber como, quase nem porquê. Quer dizer, percebe-se perfeitamente que isso são duas ameaças claríssimas em relação à identidade da região e às suas condicionantes de futuro. E, portanto, nós queremos acompanhar o diagnóstico que estão a fazer acerca disso. O problema é mesmo o modelo institucional da Casa do Douro. Para nós é claro que há uma descontinuidade, há uma ruptura, a Casa do Douro, tal como entendemos, acaba. Quer dizer, não vale a pena, pode vir a ser utilizado logo, mas é outra coisa, é uma entidade privada com outras características, aliás, hoje aqui associada à Associação de Produtores como outra qualquer no país, sem competências próprias. Já o ouvimos aqui. E, portanto, a Casa do Douro, tal como entendemos, desaparece. Eu tenho insistido nesse ponto, que a questão de ser de inscrição obrigatória ou não é um problema central. Aliás, já hoje ela não é, na realidade, de inscrição obrigatória. O problema é permanecer, e isso é juridicamente possível, como entidade pública, de inscrição voluntária, mas independentemente disso, porque até poderia haver formas de organização outras, para além dessas, e todas elas previstas na legislação. O problema é manter um conjunto de competências públicas, delegadas pelo Estado, aquelas que hoje têm e aquelas que lhe retiraram, que lhe davam o caráter essencial de regulação que tinha na região. E, portanto, não vale a pena vir para aqui, como a Sra. Ministra da Agricultura recentemente aqui fez, e tal, quem quer
defender competências públicas para a Casa do Douro, defende o corporativismo, uma herança do salazarismo, não sei o quê, vá-se lá saber. Não, nós queremos é preservar, aliás, como há imensas entidades privadas ou outras que têm competências públicas em Portugal. E, portanto, o problema aqui, o núcleo do problema, é manter competências públicas e alargar competências públicas à Casa do Douro. Essa é que é a questão, e nisso acompanhamos várias das questões que são aqui levantadas pela comunidade intermunicipal, cadastro, etc. Portanto, o problema está aqui. E está, de facto, num modelo de extermínio da Casa do Douro, perdoem-me a expressão, mas de extermínio da Casa do Douro, que é através de um concurso particular, onde qualquer entidade, qualquer grupo de proponente pode, de repente, tomar conta daqueles que são ex-libris da região, que são fatores identitários de coesão, de história, de tradição da região, sem qualquer apoio na própria região. Isso é uma coisa estranhíssima, que não se pode consentir que venha a existir, porque a coesão territorial não é uma mera coleção de situações locais. A coesão territorial implica uma simbologia, implica uma história, implica uma política, implica representação local, implica invocação de legitimidades várias e, portanto, não é um concurso em determinado momento que resolve um problema destes. E isso é insensato. É, a nosso ver, absolutamente insensato que isso venha a ocorrer. E isso terá profundas consequências na região, inclusivamente do ponto de vista da coesão política e territorial que nós entendemos que deve persistir. E, portanto, o nosso encorajamento é à comunidade intermunicipal. Esta é uma questão transversal a todos os partidos políticos. Tem a ver com a percepção de outras realidades que vão muito para além daquilo que seja este ou aquele partido defender esta ou aquela solução, mas tem a ver com problemas muito em concreto. O saneamento financeiro é um problema, o modelo institucional é outro. O saneamento financeiro pode ser feito sem alterar o modelo institucional. Não há nada que implique, aqui não há nenhuma coordenativa, quer dizer, isto não funciona assim. É certo que o modelo institucional precisará de alterações. Com certeza que estaremos sempre abertos, porque ninguém é imobilista, a ver alterações ao modelo institucional. O que não se pode estar aberto, parece-nos a nós, não é sensato, não é correto para com a região, não é adequado para a defesa dos rendimentos dos produtores, não é adequado do ponto de vista da projeção daquilo que são as marcas identitárias do Douro, é pura e simplesmente, a pretexto de uma coisa da outra, fazer uma ruptura completa com o passado. E isso parece-nos totalmente errado e achamos que as forças vivas da região devem pronunciar-se muito claramente e que os cidadãos e as cidadãs devem dizer o que é que pensam acerca disso. Porque há limites na democracia, com certeza têm a ver com fatores históricos da própria preservação da comunidade política. A comunidade política ela é representável a vários níveis, felizmente vivemos numa democracia, mas há momentos em que o soberano e o soberano local com certeza vai ter que dizer de sua justiça se lhe mudam, se lhe alteram profundamente os fatores da sua comunidade de representação política. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluído a ronda de intervenção dos partidos políticos. Vou dar agora a palavra à comunidade intermunicipal do Douro. Respeitando a autonomia do poder local, deixarei a cada um dos senhores presidentes de Câmara a ordem de intervenção, sendo que entre 15 a 20 minutos é o tempo que dispomos para este efeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, cumprimentando o Sr. Presidente da Comissão, cumprimentando todos os Srs. Deputados, todos de igual forma, mas permitam-me também a referência a tantas caras conhecidas e amigas que estão nesta Comissão de Agricultura. Agradeço o facto de ouvirem a comunidade intermunicipal do Douro sobre este assunto da enorme importância para a nossa região e que nos tem ocupado nos últimos tempos. Eu iria responder a algumas questões colocadas pelos senhores deputados e
colega da Régua complementaria naquilo que entendesse as questões que passarei rapidamente em resposta, sendo que algumas são comuns a todos os grupos parlamentares e pedia que as considerassem respondidas, sem prejuízo de pedirem esclarecimentos sobre qualquer uma das questões que tentarei muito rapidamente explicitar. Primeiro, um enquadramento, uma pequena introdução. Estamos a falar da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo para a produção de um vinho específico, o vinho do Porto. O regulamentado aqui é muito importante porque houve regiões no mundo demarcadas antes da nossa, mas nenhuma teve esta arquitetura institucional tão complexa e tão suportada em legislação eventualmente excessiva em termos de regulação, mas que perdura até hoje. Perdura até hoje e permitiu que a região vivesse com altos e baixos ao longo do tempo, mas num determinado equilíbrio. E uma região que é diversa. É uma região extensa geograficamente, desde a sua fundação dividida em 3 espaços subregionais, o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior, cada um destes espaços com uma vocação muito específica. O Cima Corgo tem o predomínio dos grandes vinhos do Douro, o Douro Superior, o Cima Corgo do vinho do Porto, e o Baixo Corgo faz vinho do Porto e alguns vinhos DOC brancos e outro tipo de vinhos. É também uma região muito diversa em termos de dimensão da parcela e, portanto, dimensão da atividade de cada viticultor. Dos entre 25 a 30 mil viticultores em atividade no Douro, há 600 que detêm quase 1/4 da área de vinha, tanto como cerca de 20 mil dos mais pequenos. E, portanto, os outros 50% estarão na posse de 4 a 6 mil viticultores de média dimensão. Porquê é que considero que esta introdução é importante? Para depois, quando falarmos da representação, vermos que implicações é que esta diversidade pode ter na questão da representação da produção, quer em termos de representação abstrata, ou seja, instituições onde estejam inscritos os viticultores, quer da representação em concreto no Conselho Interprofissional, ou seja, no organismo que define matérias fundamentais para a vida dos viticultores, nomeadamente o quantitativo de vinho a beneficiar para vinho do Porto e, através dele, o preço a que vai ser comercializado em cada vindima. A questão da representatividade, enfim, exige 2 coisas. Exige uma dimensão de possibilidade, alguém tem que poder legalmente representar os viticultores, e uma outra dimensão de capacidade. Para representar os viticultores é necessário ter, enfim, ter um conjunto de condições, desde capacidade financeira, capacidade técnica, liderança, ligação e envolvimento com os próprios viticultores. E este aspecto é relevante para responder à primeira questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Pimentel e que tem a ver com o que pensa acima da alteração estatutária em concreto que está a ser proposta. Esta alteração estatutária implica desde logo com a possibilidade da Casa de Douro continuar a representar os viticultores, uma vez que, deixando de haver inscrição obrigatória e passando e estando a Casa de Douro numa situação de extrema debilidade financeira, note-se, tem dívidas elevadas, não cumpre as suas responsabilidades para com a Segurança Social e o Fisco, o que a impede, nomeadamente, de apresentar candidaturas e ter outro tipo de iniciativas que seriam importantes. Tem também problemas de dívidas aos colaboradores. A Casa de Douro não está em condições, sem se fazer o respectivo saneamento financeiro, de representar os viticultores numa situação de inscrição voluntária. E é, portanto, para nós crítico pensar o que pode
acontecer se a Casa do Douro, a partir de 1 de janeiro de 2015, como prevê esta proposta, for uma associação de inscrição voluntária em que os viticultores provavelmente não se vão rever. Entendemos por isso que deve haver, ou não deve haver, a ruptura que já aqui foi referida de estatuto, devendo a Casa do Douro manter a representação universal dos viticultores da região do Douro, incluindo aqui, obviamente, e foi uma coisa que eu não referi, somos a única região do mundo onde cada cepa tem duas denominações de origem, Douro e Porto, o que torna ainda mais complexa esta questão, sendo que a representação dos viticultores quanto aos vinhos do Douro está noutras associações que não a Casa do Douro, que representa os produtores de vinho do Porto. E deve representá-los a todos, como referi, foi esse o entendimento da comunidade intermunicipal. Entendemos também aqui que, eventualmente, se pode aceitar que este modelo possa ser evolutivo e que passe de uma situação de inscrição obrigatória para outro tipo de inscrição que mantenha integralmente a universalidade do contributo que os viticultores dão para, através das cotas para o Instituto do Vinho do Porto, dão para o sistema, para a manutenção do sistema institucional e que depois, de uma forma simplificada, essas cotas sejam transferidas para a Casa do Douro. E porquê? Porque um dos problemas com que a Casa do Douro se confronta hoje é que, mesmo sendo a inscrição obrigatória, apenas uma pequena parte dos viticultores procedem ao pagamento das cotas a que estão obrigados. Tal é, efetivamente, o afastamento entre a instituição e os seus representados. E porquê? Efetivamente, pela dificuldade que a Casa do Douro tem tido de levar a cabo todas as suas funções. Em relação à questão estatutária, portanto, somos claramente a favor de uma manutenção do estatuto público da Casa do Douro e da inscrição de todos os viticultores nesta instituição, sem prejuízo do acompanhamento da evolução desta arquitetura institucional no futuro. Em relação à questão financeira, e também foi referida a conveniência ou inconveniência de discutir em simultâneo as duas questões, saneamento financeiro e alteração estatutária. Em relação à questão financeira, nós somos defensores de uma solução que resolva os problemas financeiros da Casa do Douro, que permita sanear as dívidas aos credores, banco e fornecedores, aos funcionários e que permita que a Casa do Douro, com o seu património remanescente completamente liberto de ónus, possa prosseguir as suas atividades e funções. Foi perguntado que funções são essas que nós consideramos que estiveram na origem do problema financeiro da Casa do Douro. São naturalmente, isto respondendo ao Sr. Deputado Abel Batista, são naturalmente as funções de regulação que teve no passado, nomeadamente de escoamento de excedentes da produção, a fixação de preços, muitas vezes em desarticulados dos preços de mercado e que se traduziam em ónus financeiros para a instituição, e também a manutenção do cadastro e de outras funções de fiscalização que lhe estiveram delegadas pelo Estado, que lhe foram retiradas num determinado momento e que não permitiram que a Casa do Douro continuasse a ter meios para suportar os encargos da dívida que, no exercício destas funções públicas, foi desempenhando ao longo de muitos anos. Sabemos que parte destas funções dificilmente poderão voltar à Casa do Douro, mas há outras que podem voltar, assim como há outras funções de natureza associativa que a Casa do Douro deve desempenhar em benefício e prestando serviços aos seus associados. O que nos preocupa é que estas funções se traduzam numa verba substancial que permita que a Casa do Douro, que tem um património vasto, que está hoje muito debilitado e que tem que ser mantido, que tem que assegurar ao longo de toda a região alguns serviços aos viticultores, possa ter condições financeiras para continuar a assegurar essas funções. E essa é talvez a grande preocupação, que mesmo saneando financeiramente a Casa do Douro e deixando-a com
algum património remanescente, se não houver funções previstas estatutariamente, que assegurem receitas para a Casa de Douro continuar a funcionar, que a prazo o problema se torne recorrente, ou seja, que a Casa de Douro, enfim, expurgada de todas as competências e receitas, venha de novo a ter dívidas. E, portanto, assumindo que um problema pode ser resolvido a seguir ao outro, ambos têm que ser resolvidos, o problema da dívida e o problema do estatuto. Em relação à avaliação dos vinhos. Em relação à avaliação dos vinhos e à questão da UTAD, eu faço aqui, também uma reserva de natureza pessoal, que é a seguinte: conheço pessoalmente as pessoas envolvidas no processo, reputo-as como pessoas de grande qualidade académica e técnica e, portanto, perfeitamente preparadas para fazer esta avaliação. A avaliação, eu entendo que, se for considerada no abstrato, é o que é, considerada com a proposta do Governo de perdão de juros e de mais-valias, ela torna-se bastante interessante, porque aproxima o valor global do máximo que a Casa do Douro entende serem os valores justos dos seus vinhos e que têm a ver com a tabela CALP, que portanto, que o Instituto do Vinho do Porto definiu como avaliando vinhos daqueles anos e que avaliaria no limite máximo em 190 milhões de euros este património. Portanto, penso que não será a questão da avaliação dos vinhos que afasta a Casa de Douro e o Governo nesta discussão, mas antes, eventualmente, alguns pormenores da proposta que eu, modestamente, me propunha e sugeria que pudessem ser considerados. Nomeadamente, quando se faz um acordo, é natural haver um sinal. E o sinal, quando se faz uma aquisição, dá-se uma determinada quantia. Porque há de o Governo adiar para 45 dias depois a entrega do primeiro adiantamento que vai pagar os salários dos funcionários. Eu acho que devia ser imediato com a assinatura do acordo de dação que viesse a ser estipulado. Da mesma forma que o acordo de dação imputa à Casa do Douro os custos de manutenção dos vinhos. Ora, isso significa que os vinhos não são dados em cumprimento do pagamento da dívida no momento em que é acordado, em que é assinado o acordo, mas vão sendo dados ao longo do tempo à medida que forem sendo vendidos. Ou seja, a Casa de Douro assina um acordo de dação em cumprimento, teoricamente fica sem dívidas, mas fica com um encargo que é manter os vinhos até eles serem vendidos. Parece-me que não é adequada essa solução. E o próprio estudo da UTAD calcula o custo em que a entidade que vai gerir os vinhos irá incorrer ao longo dos anos em que eles não forem vendidos. Estima, penso que 11 euros por pipa e por ano, o que significa que, entendo que o Governo, aceitando os vinhos como dação em cumprimento, deve pagar à Casa de Douro o armazenamento e a manutenção desses vinhos ao longo dos anos em que eles estiverem nas instalações e vasilhame da Casa do Douro sem serem vendidos. Isso permitiria, com esse valor de 10, 11, 12 euros por pipa e por ano, a Casa do Douro no primeiro ano tivesse receitas superiores a 200 mil euros, o que, não sendo significativo, seria importante para assegurar o seu equilíbrio económico, independentemente do estatuto que viesse a ser definido. Em relação à avaliação, seriam estas questões. Em relação ao interprofissional, é de toda a conveniência que os produtores de vinho do Douro e Porto estejam convenientemente representados no Conselho Interprofissional. Se somos efetivamente uma região extremamente regulamentada e que tem, de um lado, as empresas de vinho do Porto muito organizadas, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista técnico, conhecedores do setor, se temos como árbitro o Instituto do Vinho do Porto, que é uma das instituições mais prestigiadas da região e do país, temos que ter, do lado da produção, uma instituição igualmente respeitada, idónea, com capacidade técnica, com capacidade financeira, como de resto a Casa de Douro foi durante muitos e muitos anos. E isso significa que todo este processo deve conduzir a isso,
a uma representação adequada da produção que possa, no interprofissional, ombrear com os exportadores, discutir não apenas as questões que aqui foram referidas da vindima, dos quantitativos, do acordo de aquisição, eventualmente plurianual, mas tudo aquilo que afeta a região e que muitas vezes não é discutido no Conselho Interprofissional, não é sequer discutido nesta Assembleia da República, é decidido em Bruxelas, através das regras comunitárias, que interessa nós também conhecermos e acautelarmos em termos de implicações, para não falar de outros aspectos, quer comerciais, quer técnicos, alterações climáticas, etc., que têm que ser permanentemente acompanhados e olhados com preocupação para o futuro e em que produção e comércio têm que estar a par. Em relação às aguardentes, as aguardentes, entende a Comunidade Intermunicipal do Douro, podem significar, se restrita a incorporação de aguardentes produzidas com vinhos da região no vinho do Porto, a criação de mais-valias muito significativas para a região. Desde logo porque vinhos que são vendidos a preços muito baixos, e foi aqui referido um valor que é correto, que é corrente na região, de 75 euros por pipa, e que é efetivamente insignificante para remunerar o trabalho dos viticultores. Esses vinhos que são, de facto, pouco valorizados no mercado, podiam ser destilados e colocados no vinho do Porto. Há dois problemas nesta situação que têm que ser estudados. Um de natureza técnica, saber se há vinho suficiente para destilar e fortificar todo o vinho do Porto, beneficiar todo o vinho do Porto, cerca de 100 mil pipas, mais ou menos, desejavelmente mais, que vai ser produzido anualmente, ou se não há. Se não houver, teremos um problema grave. Havendo, teríamos eventualmente uma solução importante para os problemas financeiros dos viticultores. O outro problema é de natureza legal, porque se obrigarmos a que a aguardente seja a incorporar no vinho do Porto for produzida exclusivamente com vinhos da região, então não podemos permitir que ela seja vendida para outros destinos ou outros produtos, sob pena de não termos aguardente para fazer a beneficiação do vinho do Porto. Ultrapassados estes problemas nesta vertente técnica e jurídica, nós entendemos que esta proposta que a Cimedouro fez ao Estado Daniel Campelo e que não foi considerada, e estou respondendo também à questão, não tivemos uma resposta formal, tivemos uma resposta informal de que a nossa proposta era muito focalizada nesta questão das aguardentes e que tal proposta não merecia consenso para ter seguimento. Continuamos a não entender isto, continuamos a entender que é uma proposta que merece ser estudada, merece ser avaliada, porque, sendo viável, traria, como disse, muitas mais-valias para a região. Foram colocadas outras questões muito diversas, nomeadamente em relação aos grupos de trabalho que estiveram na base desta proposta de lei. Bom, eu devo dizer que nós acompanhamos há muito tempo este problema, temos-lo discutido com os diversos intervenientes, não fomos, de facto, ouvidos pelo Governo até ao conhecimento da resolução que foi aprovada em Conselhos de Ministros. O Sr. Secretário de Estado explicou-nos que achou que esse era um momento adequado para nos ouvir, da mesma forma que também, durante muito tempo, falámos com a Casa de Douro, que nos transmitiu que as negociações com o Governo estavam a decorrer com normalidade e que não se justificava o nosso envolvimento. E quando houvesse necessidade, então marcaria uma reunião connosco. E foi nessa expectativa de que houvesse um acordo entre os dois principais intervenientes, Casa de Douro e Governo, que nós aguardámos e começámos a fazer um conjunto de contactos quando a Casa do Douro nos sinalizou de que afinal não estava tão próxima de um acordo como nos tinha referido e que precisaria que assim também se envolvesse. É evidente que nós, enquanto autarcas que temos nos viticultores elementos fundamentais das nossas comunidades, quer no aspecto económico, quer no aspecto social, tínhamos que nos envolver neste processo em defesa da nossa população, da nossa economia, da nossa paisagem, de tudo aquilo que valorizamos imenso. Em relação à colocação dos vinhos no mercado, esta é, de facto, uma questão preocupante.
É uma questão preocupante por um motivo. Nós temos, efetivamente, um mercado cada vez mais restrito, um mercado que evoluiu nos últimos anos para produtos diferenciados, nomeadamente os vinhos ou os chamados de categorias especiais como os vintage, e os vinhos do Porto Velhos representam um volume relativamente diminuto das vendas anuais. Estas 20 mil pipas significarão talvez 80 ou 100 anos de vendas atuais destes vinhos destas categorias e, portanto, a sua colocação no mercado sem os cuidados adequados poderia levar a que os preços baixassem e que prejudicasse não este negócio em concreto, mas antes os vinhos que anualmente devem ser vendidos para alimentar toda a cadeia de valor que vai desde as empresas exportadoras até aos nossos viticultores. E, portanto, os 15, 20, 25 anos para uma colocação faseada destes vinhos são necessários. A manutenção de alguns desses estoques como reserva histórica, que possa depois ser valorizada de alguma forma, enfim, entendemos que continua a fazer sentido. Sabemos que o país não está, enfim, propriamente em condições de pegar em algo que vale muitos milhões de euros e guardar ali num relicário, mas entendemos que pelo menos uma boa parte destes vinhos pode constituir essa reserva histórica e vir a ser valorizada no futuro de alguma forma. Em relação à questão do pessoal, que também foi referida por vários dos senhores deputados, é evidente que a questão dos salários em atraso nos preocupa, assim como nos preocupa o futuro daquele pessoal. Se a Casa de Douro não continuar a ter funções que justifiquem a sua permanência, teremos não apenas o problema de saldar a dívida aos funcionários, mas de lhes atribuir funções para o futuro. É evidente que também agora temos que dizer, em abono da verdade, que se calhar a Casa de Douro podia fazer mais por isso do que faz. Tem instalações em vários sítios, nomeadamente no meu concelho, o Menoteca, que podia estar a vender vinhos, a promover o território, a promover as marcas Douro e Porto e que estão fechadas e, portanto, podia também aí ter uma atitude mais proativa. Mas é compreensível que quem está de tal forma cerceado por problemas de natureza financeira não o possa fazer. Se estou a esgotar, eu iria terminar os funcionários com a questão, mais uma vez a questão estatutária, e depois passaria ao meu colega da Régua para ele acrescentar qualquer coisa muito rapidamente, que é a pulverização, a eventual pulverização da representação da região. É evidente que é uma das questões que mais nos preocupa e por isso defendemos que a Casa de Douro deve manter, se não em definitivo, mas pelo menos num período transitório alargado, a representação integral no Conselho Interprofissional. Não uma representação minimalista de 20% dos representantes, que significa 1 porque são 5 da produção, mas a integridade da representação dos viticultores, admitindo, contudo, que o surgimento de outras associações possa fazer sentido, mas numa região, e volto ao início e com isso termino, tão diversa, não queremos que surja a associação que defende os grandes produtores, ou a que defende os pequenos produtores, ou a que defende os do Cimacorgo, ou os do Douro Superior e não os restantes. Portanto, temos essa preocupação de manter a região unida e de manter todos os produtores sob uma representação capaz, adequada, competente, que possa efetivamente defender os seus interesses e manter na região mais-valias que também, diga-se em abono da verdade, historicamente nunca ficaram em grande quantidade na região, e esse é um trabalho que temos que todos juntos fazer para o futuro. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabendo que o nosso tempo já está esgotado, contudo, gostaria de deixar aqui 2 ou 3 notas, recentrando a situação daquilo que é a posição da Cimedouro nesta matéria, que me parece que foi aquilo que aqui, no fundo, viemos. O Sr. Deputado Agostinho Santos já disse que o documento
que trouxemos é um documento claro, objetivo, e é desse documento que naturalmente pedimos que seja observado pelos seus deputados, e é aí que naturalmente residem aquelas que são os nossos pensamentos. Mas há aqui 6 questões muito rápidas, Sr. Presidente, que eu passaria, no fundo, rapidamente, que traduzem fielmente aquilo que é a posição dos presidentes de Câmara ou dos municípios da Cime Douro. Primeiro, fizemos questão de separar aquilo que é a situação da Casa de Douro atual, daquilo que é a questão da sua gestão, daquilo que é, no fundo, o seu passivo, relativamente àquilo que se está a discutir, que é mudar o seu estatuto, fazer com que a Casa de Douro desapareça, irá aparecer uma associação qualquer que, no fundo, substituirá a Casa de Douro, que nunca substituirá, será mais uma associação na região de Marcada de Douro, uma como qualquer outra que já lá existe, e, portanto, nós fizemos questão de separar as questões, porque estas questões têm servido para, no fundo, tapar uma situação muito grave, que é de a Casa de Douro perder a sua capacidade de representação pública, com inscrição obrigatória, representando em uníssono todos os lavradores da região de Marcada do Douro. E, portanto, quando se tentou lançar a discussão, esta questão da situação atual da Casa de Douro tem servido para mascarar, digamos assim, o problema que estamos a discutir. O segundo ponto é de que entendemos claramente, e isto responde a muitas das questões que foram levantadas, entendemos claramente que a questão da dívida deveria ser tratada separadamente da questão do Estatuto da Casa de Douro. Uma coisa não tem a ver com a outra, e esta questão responde de base a todas as questões quase levantadas pelo Sr. Deputado Abel Batista, porque quando diz como se resolve a questão do pessoal, como se resolve a questão da dívida, o que é que aconteceria se os vinhos fossem colocados no mercado por leilão, nada disso acontece se, naturalmente, o Estado, o Governo, quiser resolver o problema da dívida separadamente da questão do Estatuto. E, portanto, entendemos que a Casa de Douro tem património, isso é subejamente conhecido. Neste momento, o património da Casa de Douro é suficiente para saldar a dívida que tem para com o Estado. Portanto, salde-se a dívida, mas não se misture, é este o pensamento dos autarcas, não se misture as questões estatutárias com o pagamento da dívida. O terceiro ponto são as questões das especificidades da região. Não podemos comparar a região de Marcada de Douro com qualquer outra região do nosso país. A região de Marcada de Douro tem situações específicas que têm de ser tratadas também com particularidade. E não é por qualquer razão que até hoje subsistiu o Estatuto Público da Casa de Douro. E não é por qualquer razão que o Governo tem um Instituto Público que, no fundo, tutela toda a dinâmica do interprofissional. Há bocadinho, quando estávamos a entrar, ouvimos falar de que o IBDP desempatava. É essa a verdade. Quando o IBDP desempata, é o Governo que está, no fundo, a regular as questões da região. E naturalmente, dando pouca representatividade ou espartilhando a representatividade da região, o Governo está-se a admitir de regular, indiretamente, está-se a admitir de regular, no fundo, o negócio da nossa região, a vitivinicultura. E, portanto, é nosso entendimento, de facto, que as questões da especificidade deveriam levar à outra questão que trago a seguir, que é a questão da representatividade, objetivamente. O Douro, a viticultura, para poder ombrear com aqueles que estão do outro lado, e aqui já foi dito, muito bem organizados, é um facto, mas estão bem organizados é porque são poucos, e é porque naturalmente se conseguem entender. Quando somos tantos, como aqueles que disse o Sr. Presidente, é necessário haver alguém que, no fundo, nos organize, e tem sido essa a postura que o Estado tem tido para com a região, e é essa que nós pretendemos que não acabe, que se continue, no fundo, a olhar para aquela região com a necessidade de olhar para a região, dando-lhe a capacidade de uma representação forte junto do outro interlocutor que temos no interprofissional, que é a parte do comércio. E, portanto, nós na nossa região temos esta particularidade de que já falei, de que uns produzem e só outros podem comercializar. E, portanto, esta particularidade obriga, ou esta especificidade obriga e tem obrigado, e bem até hoje, e, portanto, não compreendemos porque é que se quer acabar com isso, de que, naturalmente, o Governo olhe para a região com essa particularidade, dando à Casa de Douro um estatuto de representação pública. A
região não foi ouvida, Dr. Agostinho Santa, Sr. Deputado, não foi de facto ouvida, nós não fomos ouvidos, não tivemos conhecimento daquilo que foram os resultados do trabalho das comissões de trabalho, não sabemos sequer quem eram, portanto não tivemos os resultados, nem tivemos conhecimento do seu trabalho. A região de facto não foi ouvida. Mas uma coisa que é importante e que eu queria aqui realçar é que não foi ouvida, mas fez-se ouvir. Isso é importante. E era importante que, naturalmente, e já aqui foi dito também, que o Governo tirasse ilações dessa situação. Portanto, não quis ouvir a região não foi ouvida, mas a região fez-se ouvir, quase em uníssono por todos os municípios da região de Marcada de Douro. E quando isso acontece, alguma coisa estará mal, porque não é por uma qualquer razão que todos os municípios da região de Marcada de Douro, ou quase todos, tomaram esta decisão de se envolver nesta matéria e de dizer alto e bom som que não concordam que a Casa de Douro pesca o seu estatuto público e que naturalmente se misture, conforme já disse anteriormente, a questão estatutária com a questão da dívida da Casa de Douro. O que fazer agora, naturalmente? Para nós, o ideal era que a nossa proposta, a proposta que apresentamos, com o porquê e aquilo que entendemos devia ser feito, para nós, essa seria a solução ideal. Mas, naturalmente, o ótimo é inimigo do bom. Aquilo que nós entendemos que se deve fazer, aquilo que é a nossa perspectiva sobre como olhar e pegar neste problema da região, é, por um lado, independentemente de todas as questões, resolver a questão financeira da Casa de Douro. E depois dar um tempo à região, com a Casa de Douro expurgada das dívidas, podendo dedicar-se àquela que é a sua função, que é de ajudar os lavradores, dar representatividade, no fundo, marcar a posição que a lavoura tem de marcar no negócio da viticultura, dar um tempo, que eu não sei qual é, mas os senhores melhor que nós saberão encontrar, dar um tempo para que o Douro se possa pronunciar sobre esta matéria. O Douro não foi ouvido, o Douro devia ser ouvido e aquilo que entendemos é que é necessário, depois de saldar a dívida, que é independente da questão de mudarmos de um momento para o outro a história do Douro, que é, no fundo, fazermos uma revolução, e eu não tenho dúvida que as consequências serão nefastas para a região, porque o Sr. Deputado disse bem que uma associação enfraquecida tem levado a resultados muito negativos para a lavoura. Perderam-se 50% a 60% dos rendimentos dos lavradores em 10 ou 12 anos. E isso deve-se naturalmente ao enfraquecimento de que a Casa de Douro foi alvo. E, portanto, uma associação enfraquecida leva a resultados negativos, nas associações em representação da lavoura, naturalmente não leva de certeza a melhor resultado. Antes, pelo contrário, eu penso que será ainda pior. E, portanto, aquilo que os autarcas pensam é que o Estatuto não deve ser mexido, que deve ser, no fundo, resolvida a questão financeira, porque a Casa de Douro tem património para pagar, vou terminar, Sr. Presidente, a Casa de Douro tem património para pagar essa dívida e que se dê tempo à região, com essa Casa de Douro naturalmente mais forte, mais dinâmica, quem sabe, naturalmente com novos interlocutores, possa dar à região aquilo que a região precisa na sua representatividade e depois cá estaremos para depois analisar e ver se a região quer ou não quer mudar o Estatuto da Casa de Douro. Se isto se passasse há 10 anos atrás, eu tenho a certeza absoluta que no Douro teria havido uma revolução. Em função de um enfraquecimento a que naturalmente assistimos e fomos alvo durante 15 anos, o Douro está naturalmente completamente exausto, está cansado, já não consegue sequer resistir, nem sequer dar nota da sua indignação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria agradecer ao Presidente Francisco Lopes e ao Presidente Nuno Gonçalves, respectivamente Presidente da Câmara Municipal de Lamego e do Peso da Régua, também respectivamente Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e Vogal, a vossa presença na nossa reunião da Comissão de hoje, nesta audição, aliás. Quero apenas deixar uma curta nota aos senhores deputados. A nossa agenda de amanhã mantém-se integralmente tal como está previsto. Da parte da tarde vamos antecipar uma hora a segunda audiência que tínhamos previsto, que é aquela que diz respeito à Comissão de Trabalhadores da Casa do Douro, uma vez que já hoje tivemos a representação do comércio no Conselho Interprofissional, portanto podemos antecipar aqui sensivelmente uma hora
a chegada desta comitiva e, portanto, mantendo a agenda da tarde, tal como estava, exatamente, portanto, a Comissão de Trabalhadores às 14h30 e às 15h30 a direção da Casa do Douro. Senhores deputados, da minha parte estão encerrados os trabalhos. Uma vez mais, os meus agradecimentos à Comunidade Intermunicipal do Douro pela vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado.